Queridos amigos, irmãos e companheiros dos nossos estudos costumeiros das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso conhecido Caminho de Damasco. Estamos aqui hoje gravando mais um estudo na continuidade daquele que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciando, agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade e o momento de podermos fazê-los, mesmo que desta forma, para que tenhamos assim a continuidade dessa nossa busca pelo conhecimento, que tão fartamente o Evangelho de Jesus e as luzes das doutrinas espíritas nos têm oferecido. Em nome do Pai e em nome do Mestre, nós iniciamos o estudo de hoje. Como eu disse, é a continuidade de nossos estudos, e hoje finalizando o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, capítulo 25, aonde disse Jesus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Nós dissemos das outras vezes, repetimos, capítulo curto, com apenas 3 itens, sem aquela segunda parte, as instruções dos Espíritos. Estudamos as 2 primeiras, ajuda-te que o céu te ajudará, e observai os pássaros dos céus. E hoje a terceira parte, que tem por título Não vos inquieteis pela posse do ouro. Sobretudo, ajuda-te que o céu te ajudará, falava da necessidade do trabalho. Nós teremos sempre a ajuda dos céus, mas precisamos fazer a nossa parte. É o trabalho que fica bem claro na primeira parte do ajuda-te que o céu te ajudará. Observai aos pássaros do céu fala justamente da inquietude, para que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo futuro, ou seja, que a gente não se prenda excessivamente às coisas do mundo físico. E ele exorta lá: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque compõe-se a nossa vida de 2 coisas, de 2 bens e 2 posses. A do mundo físico transitório, que nos serve enquanto aqui estamos encarnados. E os outros valores perenes, aqueles que não se acabam, o único que nós levamos, que são os bens espirituais. Portanto, nesta passagem, a par de usufruir dos bens materiais, precisamos também nos precaver, não se inquietando demasiadamente com eles, mas preparando, pensando e buscando as conquistas daqueles bens que nos subsidiarão na continuidade da nossa vida imortal. E hoje, então, o estudo Não vos inquieteis pela posse do ouro. O Kardec coloca nesse estudo a seguinte passagem evangélica de Mateus: Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade, em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entretanto, na casa saudai-a dizendo, entrando na casa, melhor dizendo, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade
o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Jesus fazia essa exortação, passava esses ensinamentos aos seus apóstolos, os seus 12 apóstolos, quando ele lhes dava poderes, lhe passava a incumbência de expulsar demônios e curar os doentes. E os mandava irem ensinar aquilo que ele lhes havia ensinado. Lembrando que são esses 12 apóstolos, conforme nesse capítulo 10 de Mateus, que é missão dos apóstolos. Simão, Pedro e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, mais Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que aliás era um publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes. Temos então 2 Tiago, um filho de Zebedeu, que é o irmão do Pedro, e o outro Tiago, filho de Alfeu. Assim como temos 2 Simão, que era o Simão Pedro e o Simão Cananeu. A esses 12 foi que Cristo passou essa orientação. Kardec, comentando, diz: estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sobre a tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim a seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade vos os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-lo, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis nenhum a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Vamos aproveitar mais uma vez deste livro, Roteiro Sistematizado para Estudo do Livro do Evangelho segundo o Espiritismo da Boa Nova, que com perguntas e respostas ajuda ao entendimento, à compreensão desta passagem do Evangelho. Eles colocam
como objetivo desse estudo, desse item: não vos inquieteis pela posse do ouro. Alertar os participantes para a necessidade de nos preocuparmos mais com as coisas do espírito do que com os bens materiais, e indicar como procedermos quando nos propomos a disseminar as sementes da verdade e do bem. Então veja que abarca dois ensinamentos primordiais essa passagem. Uma, a necessidade de nos preocuparmos mais com as coisas do espírito do que com as coisas materiais. E segundo, como procedermos quando formos disseminar as sementes da verdade e do bem. Então são duas características desse ensinamento, que nós vamos aqui às perguntas e respostas que fazem. Primeira pergunta: quis aqui Jesus nos induzir à imprevidência? Não. Recomendou-nos que não estivéssemos demasiadamente preocupados e que guardássemos confiança na providência divina, além de trabalharmos incessantemente cumprindo o nosso dever. Quer dizer, não vos preocupeis com a posse do ouro, quer dizer, não estava induzindo a imprevidência, mas apenas, como já ficou bem explícito nos demais estudos anteriores, a necessidade de nós guardarmos o devido equilíbrio entre a posse do tesouro de Deus e do tesouro da terra, dos bens espirituais e dos bens materiais. Por ser um transitório, que são os bens terrenos, e os outros perenes, que são os bens espirituais. Então fica aí já claro que importa buscarmos aquilo que é perene. Segunda pergunta: a quem se referia Jesus ao dizer aquele que trabalha merece ser sustentado? Foi o que ele disse aos apóstolos quando os enviou a trabalho. Referiu-se àquele que cumpre a vontade de Deus, fazendo de sua vida um ato permanente de referência aos ditames do bem. Aquele que trabalha merece ser sustentado. Kardec disse, Jesus estava falando a um modo de vida daquela época em que as pessoas eram recebidas nas casas, nas tendas, e se fosse hoje, ele disse, Jesus, nós nos mandariam dessa forma, sem nada, só com uma roupa e sem bens alguns. Mas naquela época era costume de se receber os viajantes em casas, e Jesus dizia como é que eles deviam ir, comportar-se, tudo de acordo com a época, os usos e os costumes. Que significado tem essa advertência do Cristo? Significa que ao propagarmos o bem, é necessário sempre procurarmos as pessoas de boa vontade e que se disponham a nos acatar e ouvir, pois que somente estas são dignas de nos receber e compreender. Aqui ele já estava falando da divulgação das pessoas que iriam recebê-los, de como eles deviam proceder diante dessas pessoas, das casas, das cidades, aonde eles adentrassem, e ter aquele cuidado, verificar a atenção, o interesse daqueles que os recebiam. Quer dizer, então, que as sementes do bem só devem ser disseminadas entre aqueles que se mostrem receptivos a elas? Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto,
se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Isso que nós acabamos de ler está no livro Pão Nosso, mensagem 71 de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Isso o Cristo já disse, quando não jogai pérolas aos porcos. O cuidado que nós temos que ter, que devemos ter, quando formos levar um ensinamento, uma palavra doutrinária, um ensinamento de Jesus, uma convicção qualquer nossa, não violentar consciências, vermos se estamos sendo aceitos, se a pessoa quer ouvir, se ela interessa-se. Então são todos esses cuidados que nós precisamos, devemos ter na disseminação, ao levar, disseminar uma doutrina qualquer. Estaria Jesus, mais uma pergunta de número 5, neste caso, se referindo ao gesto mecânico de sacudir as poeiras das sandálias? Porque ele disse, ao sair, se não forem bem vistos, se não for aceita, né? Sacudir a poeira das sandálias. Não, como em todos os ensinamentos de Jesus, devemos, neste também, entender o sentido moral e profundo do seu ensinamento. O que significa, então, sacudir o pó dos pés? Significa que em nós não deve persistir qualquer mágoa ou rancor, se porventura não formos ouvidos em nossas prédicas ou mal compreendido em nossas boas intenções. Significa dizer, sacuda as más impressões e siga alegremente. Então, sacudir o pó da sandália quando não for ouvido, não for aceito, é não guardar mágoa, ressentimentos com aqueles que não comungam dos nossos pensamentos, dos nossos ideais. É ter aquele sentimento que Jesus fartamente nos ensinou. Amar incondicionalmente, querer bem, compreender, aceitar. É isso, sacudir o pó de nossas sandálias. E faz uma última pergunta. Devemos obrigar as pessoas a aceitar as nossas crenças? Como Kardec colocou ali com respeito ao Espiritismo ao final da sua explanação. Não. Crença imposta produz fé falsa, além de ser contrária aos ensinamentos do Cristo. Cada pessoa é livre para escolher o caminho que quiser. O Espiritismo não faz prosélito, não prega o proselitismo. Nós devemos levar as nossas convicções, não fugir aos nossos testemunhos de fé, mas, como diz aqui, não impor, porque ela produz a fé falsa ou a fé cega. E o Espiritismo justamente prega que não se deva utilizar a fé cega, mas a fé raciocinada. Acreditar por compreender. Aceitar aquilo que nosso entendimento nos diz seja o certo, o razoável, o correto. É isso que esta passagem o Cristo exortava os seus apóstolos e o Espiritismo igualmente nos orienta. Levarmos o ensinamento àqueles que buscam, que querem, que aceitam, sem repudiarmos aqueles que não o quiserem. Como nós vemos, esses dois aspectos que o ensino nos suscita, a questão
do Inquietais com a posse do ouro e também a orientação quando levarmos adiante os ensinamentos do Mestre e particularmente nós agora do Espiritismo. Numa página aqui da internet diz: assim, quando o ser humano entender que o dinheiro é meio e não fim para ser conquistado a qualquer custo, colocará esse bendito recurso a serviço do progresso próprio e dos seus semelhantes em todos os sentidos. Não vos inquieteis pela posse do ouro, recomenda Jesus. E na parábola do rico fazendeiro, que só se importava em encher os celeiros de forma egoística, ele adverte: insensato que sois, ainda esta noite lhe exigirão a alma. Lembrando que nessa passagem o fazendeiro teve uma produção, uma safra farta, e ficou pensando o que poderia fazer. E aí, já sei, derrubou os seus silos velhos, seus armazéns antigos, e fez novos, maiores e melhores. E enchendo-os com a farta produção, disse: agora vou ficar tranquilo por muito tempo. Então aí Cristo, Jesus, contando na sua parábola, diz: insensato que sois, ainda esta noite leis girão a alma. Quer dizer, os bens materiais aqui ficam e muitas vezes amontoamos-os e não nos servirá para nada, porque nós estamos aqui de passagem. Jesus, portanto, não disse que temos que desprezar os bens terrenos, nem o dinheiro, mas ensinou que os bens terrenos aqui ficam quando daqui partimos e que não vale a pena ganhar a vida e perder a si mesmo. E o Cristo asseverou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, como vimos no estudo anterior. Bom, essa é a questão primeira, sobre a posse do ouro. Mas tem o item subsequente da passagem, que fala sobre como devemos nos portar no anúncio da Boa Nova, quando levarmos a Boa Nova, da forma que ele estava ensinando aos seus discípulos. Então, aqui fala outra lição do Mestre, neste trecho do Evangelho, é o de não violentar a consciência de outras pessoas, ou seja, não querer impor a nossa doutrina diante de outras pessoas. Nós devemos respeitar as outras pessoas, mantendo as nossas consciências em paz. E aí também se entende ao respeito aqueles que pensam diferente de nós. Portanto, não devemos usar de proselitismo, ou seja, tentar converter alguém para determinada religião. É necessário também acolher a todos que procuram o Espiritismo, sem exceção. Da mesma forma, nós devemos deixar em paz todos aqueles que repelem o Espiritismo, acolhendo o seu entendimento. Muitas encarnações foram necessárias para acolhermos o Espiritismo e o Evangelho como norma de conduta, e não cabe nenhuma imposição para outra pessoa nesse sentido, pois se trata de um processo de conscientização do espírito. No final, todos carregamos ao mesmo entendimento, cada um ao seu tempo. Chegaremos ao mesmo entendimento, cada um ao seu tempo, que for preciso para o espírito. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura.
se justifica porque a lei mosaica permitia a morte dos infiéis para se obter a terra prometida. E com o advento da doutrina do Cristo, o entendimento é que o céu tem que ser conquistado. É algo que virá do amor, da caridade e do perdão. Que estas palavras calem fundo em nossos corações e que tenhamos equilíbrio nas posses materiais, minimizando a sua importância. Que possamos confiar na providência divina e que possamos disseminar a verdade e o bem para as pessoas de boa vontade que estejam receptivas à boa nova. Então, este capítulo evidencia a preocupação do Cristo ao enviar os seus apóstolos para pregar a boa nova. Os mandava desprovidos de quaisquer coisas supérfluas e, de acordo com os costumes da época, enviava-os com o mínimo possível para não despertar outro interesse àqueles que os recebessem, não fossem à busca pela verdade. Dizia para que, se eles não fossem aceitos, sacudissem ao sair das casas das cidades o pó das suas sandálias. O que quer dizer que não guardassem ressentimento nenhum quanto àqueles que não houvessem recebidos ou escutados. E o Espiritismo, a doutrina que estamos estudando, assim também se pronuncia, afirmando não violarmos as consciências. E igualmente assim devemos proceder, recebendo, escutando e falando, tão somente aqueles que realmente o querem, precisam, necessitam e aceitem as nossas considerações, devendo-nos acatar de boa vontade igualmente as manifestações alheias, sem sentimentos de revolta ou de contrariedade com aqueles que não pensem como nós. A política da boa vizinhança, de amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, continua mais do que nunca válida e deve ser, portanto, levada a efeito por todos nós. Não é por acreditarmos em doutrinas diferentes, por pensarmos diferentemente, que nós não somos irmãos. Criados por Deus, somos todos filhos do mesmo Pai. E caminhamos para um objetivo único, que todos nós alcançaremos, o reino dos céus. E Jesus veio justamente para nos ensinar como alcançá-los. E vivendo num mundo de ansiedades, de inquietudes, sobretudo pelas posses das coisas materiais, do ouro, descuidamos-nos das conquistas verdadeiras, da busca verdadeira do reino de Deus. Esta mensagem de hoje, terminando com o estudo deste capítulo, Buscai e achareis, tem justamente a finalidade e o alcance de nos trazer este pensamento dos valores que realmente mais nos interessam.
que nós sejamos capazes de encontrar o justo equilíbrio e conquistar, sobretudo, esses valores que nos acompanharão em espírito por todo e sempre. Agradecidos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pelo momento e oportunidade, pedimos permissão e encerramos nosso estudo de hoje.